no controle. Jesus, porém, nos deixou um segredo poderoso em sua oração, um modelo de entrega total ao Pai que, quando aplicado, transforma nossas noites. Ele nos permite dormir com a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus nos guarda e que nossas dificuldades nunca serão maiores que seu poder infinito. Neste mensagem descobriremos juntos como Jesus enfrentou a noite mais escura de sua vida e ainda assim encontrou paz na oração. Veremos o que a Bíblia nos diz sobre como entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final compartilharei uma oração baseada nas palavras de Jesus que pode transformar suas noites de inquietação em noites de descanso e restauração. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer um ato de fé e escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa declaração será seu compromisso com a paz que Jesus deseja lhe dar. Além disso, ao interagir com este mensagem, dando like e compartilhando, você ajuda mais pessoas que precisam da paz do Senhor a recebê-la. É uma maneira simples, mas poderosa de espalhar a mensagem do Evangelho e permitir que outros sejam libertos do insônio e da ansiedade. Não espere mais. Dê like agora e escreva paz em Cristo nos comentários. Deus trouxe muitas pessoas a este mensagem com um propósito. Alguns tentaram de tudo para dormir em paz: música relaxante, comprimidos, exercícios de respiração. Mas o que realmente precisam não é uma solução humana, mas um descanso divino. Hoje o Espírito Santo quer revelar o segredo que transformou a maneira como Jesus enfrentava a noite. Na penúltima parte deste mensagem, compartilharei uma chave especial, uma revelação que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Acompanhe até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar para sempre a maneira como você dorme. Agora, vamos mergulhar no primeiro grande descobrimento sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Nos trasladamos ao jardim do Getsemane. A noite estava escura, o vento sussurrava entre os olivais. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a cair de joelhos em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, a véspera de sua crucificação. Ainda assim, em meio à tormenta interior que enfrentava, Jesus orou. O que ele disse nessa oração? Quais foram as palavras que saíram de seus lábios na hora de maior angústia e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi essa. Seus discípulos dormiam, seu momento de entrega estava próximo, e seu sofrimento apenas começava. No entanto, em meio a tudo isso, ele nos deixou um modelo de como devemos entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, 41-42, lemos: "E ele se apartou deles a uma distância como de um tiro de pedra, e posto de joelhos, orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus: entrega. Antes de enfrentar a noite mais escura de sua vida, Jesus não ignorou sua angústia nem escondeu sua dor. Em vez disso, ele a levou ao Pai, expressou seu desejo, mas o submeteu à vontade de Deus. Nesse instante, Jesus nos mostrou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos plenamente que Deus está no controle. Reflita nisso. Se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e a entregou ao Pai em oração, quanto mais nós precisamos fazer isso antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração sem entregá-lo a Deus? Quantas noites de insônia passamos por não dizer: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá mais um detalhe sobre essa cena. Em Lucas 22, 43 diz: "E ele apareceu um anjo do céu que o fortalecia." Aqui há uma verdade poderosa: quando oramos como Jesus, Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas também recebemos novas forças para o dia seguinte. Quantas vezes você tentou dormir com o coração cheio de inquietudes? O que acontece?
O sono não vem, o corpo está exausto, a ansiedade cresce. Mas Cristo nos ensinou que o melhor remédio para a alma inquieta antes de dormir é a oração. Quero desafiá-lo hoje, esta noite, quando se preparar para descansar, ore como Jesus fez no Getsemane. Não retenha nada. Entregue ao Pai cada carga que carrega no coração. Não se deite com o peso de suas preocupações. Descanse na certeza de que Deus o ouviu e que sua vontade é perfeita. Quero convidá-lo a escrever nos comentários uma declaração de fé. Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao fazer isso, você estará dando um passo de fé, praticando a oração de entrega antes de dormir. Não se esqueça de dar like ao vídeo, pois assim você ajuda mais pessoas a ouvir este mensagem e aprender a descansar em Cristo. Mas isso não termina aqui. A oração do Getsemane nos ensina sobre entrega, mas há outra oração de Jesus que revela o caminho para a paz que ultrapassa todo entendimento. No próximo segmento descobriremos juntos. Vamos ao Salmo 4:8 e o descanso no Senhor. A noite cai, o mundo ao seu redor se apaga lentamente, mas em seu interior a inquietação persiste. O dia esteve cheio de preocupações, problemas sem solução, responsabilidades que pesam sobre seus ombros. Sua mente não para, revisitando erros do passado e temores do futuro. Você tenta dormir, mas algo o impede. No entanto, Deus já nos deixou uma promessa em sua palavra, uma verdade que, se abraçada e aplicada, mudará completamente sua maneira de descansar. Está no Salmo 4:8 que diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Desde Turchei diz: Você que é sol. Que verdade poderosa! Em poucas palavras, o rei Davi nos mostra um segredo que muitos ignoram: a verdadeira paz não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso. Davi enfrentou perseguições, cercado de inimigos e perigos constantes, e ainda assim pôde declarar essas palavras com certeza. Como ele conseguiu? A resposta é simples. Sua confiança não estava em suas circunstâncias, mas no Senhor. Agora pergunto, em que você está confiando antes de dormir? Hoje em dia, muitos buscam descanso em métodos humanos. Alguns dependem de comprimidos, outros procuram distração na televisão, na música relaxante ou nas redes sociais, até que o cansaço os vence. Mas a Escritura nos diz que a chave do descanso não está nesses métodos, mas na confiança em Deus. A chave do Salmo 4:8 está na última frase: Porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a verdade que muda tudo. A paz para dormir não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de confiança. Davi não esperava sentir paz para se deitar. Ele escolhia confiar em Deus, e essa confiança lhe trazia paz. Jesus viveu da mesma maneira, apesar das tempestades, traições e provações. Nunca perdeu sua paz porque sabia que o Pai tinha tudo sob controle. Você também pode fazer o mesmo. Esta noite, antes de fechar os olhos, proclame o Salmo 4:8 sobre sua vida. Não se deite com preocupações. Antes de dormir, diga com fé: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Se fizer isso, estará aplicando um princípio espiritual transformador. Você não estará depositando sua segurança nas circunstâncias, mas em Deus. Quando confia nele, sua paz o cobre. Quero convidá-lo a reforçar esta lição com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em ti e descansarei em paz. Ao fazer isso, você estará proclamando que a ansiedade, o medo e o insônia não terão poder sobre você. Você está decidindo confiar em Deus e receber o descanso que só Ele pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar este mensagem e ajudar mais pessoas a descobrir que o verdadeiro descanso está em Deus. Mas há mais. Jesus nos deixou outra promessa sobre uma paz que vai além do que podemos compreender. No próximo segmento descobriremos como entregar nossas cargas ao Senhor e receber essa paz sobrenatural. Em Filipenses 4:6-7, lemos: Não estejais inquietos por coisa alguma,
mas em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você já sentiu sua mente se transformar em um campo de batalha antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos invadem, preocupações com o amanhã, remorsos do passado, temores sobre o que está por vir. Parece impossível descansar porque dentro de você há uma tempestade que não para. Mas Jesus nos deixou um presente capaz de acalmar essa tempestade. Uma paz que pode trazer tranquilidade ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo revela um princípio espiritual poderoso. Observe a ordem neste trecho. Primeiro, não permita que a preocupação o domine. Deus não quer que você viva escravizado pelo afã. Segundo, em vez de carregar esses temores, entregue-os a Deus em oração. Não guarde dentro de si o que deve ser depositado diante do Senhor. Terceiro, faça isso com gratidão. Não apenas peça, mas agradeça, porque Deus já está agindo em sua vida. Então você experimentará a paz de Deus preenchendo seu coração e sua mente. Percebe o quão extraordinário é isso? A paz de Deus não é como a paz do mundo. Ela não depende do que acontece ao seu redor, mas vai além de todo entendimento. Isso significa que mesmo cercado de dificuldades, você pode encontrar um descanso verdadeiro. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso quando estava na barca em meio a uma tempestade, Marcos 4, 35, 41. Os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus dormia em completa paz. Por quê? Porque sua confiança não dependia do vento ou das ondas, mas de seu Pai Celestial. Agora pergunto, em que você coloca sua confiança quando a noite chega? Se sua paz depende de os problemas desaparecerem, você nunca a encontrará. Mas se sua paz está fundamentada em Deus, você poderá dormir mesmo em meio à tempestade. Esta noite, antes de se deitar, coloque em prática Filipenses 4, 6, 7. Antes de dormir, apresente ao Senhor cada inquietação, não guarde nada. Diga a Deus cada carga, cada temor, cada ansiedade e agradeça, mesmo antes de ver a resposta, porque Ele já está agindo a seu favor. Depois descanse na segurança de que sua paz guardará seu coração e sua mente. Quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso, estará proclamando que hoje escolhe confiar em Deus e receber a paz que o mundo não pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda este mensagem a chegar a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo segmento, veremos um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando sua vida estava em perigo, Daniel. Imagine que sua vida estivesse em perigo, que houvesse um decreto que colocasse sua cabeça em risco. Você poderia dormir em paz sabendo que, ao amanhecer, poderia perder tudo? Para muitos, isso seria motivo de insônia, medo e angústia. Mas a Bíblia nos fala de um homem que, mesmo em tal circunstância, encontrou descanso em Deus, Daniel. Ele era um homem de oração. 3 vezes ao dia, se prostrava diante de Deus, independentemente do que acontecia ao seu redor. Quando o rei Dário, enganado por seus conselheiros, assinou um decreto proibindo orar a qualquer outro deus que não fosse ele, Daniel não hesitou em continuar buscando seu Senhor. Em Daniel 6:10 lemos: quando Daniel soube que o edito fora assinado, entrou em sua casa, e estando abertas as janelas de sua câmara que davam para Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia, e orava e dava graças diante de seu Deus, como soía fazer antes. Que testemunho poderoso! Daniel não permitiu que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. Há um detalhe extraordinário aqui: a oração de Daniel não era desesperada, mas cheia de gratidão. A Escritura diz que ele orava e dava graças, mesmo em meio à crise. Sua paz permanecia intacta. O que aconteceu depois?
Daniel foi lançado ao fosso dos leões, uma sentença de morte humanamente falando. Mas enquanto Daniel dormia rodeado de feras, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Pense nisso, quem dormiu melhor naquela noite? Daniel no fosso dos leões ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6,18. Então o rei se foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou que trouxessem instrumentos de música diante dele, e fugiu-lhe o sono. O rei, com toda a sua riqueza e poder, não conseguiu dormir. Mas Daniel, em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a verdadeira paz e o descanso não dependem de nossas circunstâncias, mas de nossa relação com Deus. Daniel pôde dormir em meio aos leões porque sabia que o Senhor estava com ele. Quantas vezes você deixou que os leões de sua vida roubassem seu sono? Problemas, preocupações, temores, todos tentam tirar sua paz. Mas se você confiar em Deus como Daniel, poderá dormir em paz sabendo que Ele está ao seu lado. Esta noite, antes de se deitar, siga o exemplo de Daniel, ore com gratidão, independentemente do que estiver enfrentando. Coloque suas preocupações nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto. Confie no mesmo Deus que fechou a boca dos leões, porque Ele está com você agora mesmo. Quero que você dê um passo de fé e declare esta verdade. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em Tua paz. Ao fazer isso, estará reafirmando sua decisão de confiar em Deus, independentemente do que enfrente. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like permite que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de confiança em meio à tempestade. No próximo segmento, veremos como Jesus pôde dormir em paz enquanto seus discípulos estavam cheios de temor e ansiedade. Imagine, você está em um pequeno barco em meio a um mar revolto. O vento é feroz. As ondas batem com violência, a água começa a encher a embarcação, e tudo indica que ela vai afundar. Você seria capaz de dormir em meio a essa tempestade? Parece impossível, não é? Mas Jesus o fez. Em Marcos 4, 35, 41, encontramos uma cena poderosa. Jesus e seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia, quando de repente uma forte tempestade se desatou. As ondas ameaçavam afundar o barco. Mas em meio a tudo isso, Jesus dormia tranquilamente. Ele estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. E o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Que contraste impressionante. Enquanto os discípulos estavam cheios de angústia, Jesus permanecia em paz. Os discípulos fixaram seus olhos nas ondas e viram perigo. Jesus fechou os olhos e viu a mão de seu Pai o sustentando. Aqui há uma grande lição: se Jesus pôde dormir na tempestade, nós também podemos. O mais impactante é o que aconteceu depois. Com uma só palavra, Jesus deteve o vento e o mar. E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Jesus não apenas descansava em meio à tempestade, mas tinha autoridade sobre ela. Hoje pergunto: o que está roubando sua paz? Uma crise familiar, problemas financeiros, incerteza sobre o futuro? A boa notícia é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade ainda tem poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram: clame a Jesus. Antes de dormir esta noite, eleve uma oração e diga: Jesus, hoje deposito minhas preocupações em tuas mãos, sei que tens o controle e posso descansar em tua paz. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, estará declarando que nada nem ninguém poderá roubar a paz que Cristo depositou em seu coração. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora.
Cada like é uma forma de compartilhar esta verdade com alguém que precisa aprender a descansar em Jesus. Mas ainda há mais, Jesus nos deixou uma oração que nos ensina como confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso descanso. No próximo segmento exploraremos como o Pai Nosso nos ajuda a dormir em paz. Quando os discípulos viam Jesus orar, notavam algo diferente nele. Sua maneira de se dirigir ao Pai não era fria nem mecânica, mas cheia de confiança, proximidade e poder. Foi por isso que um dia lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida da história, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11:2-4. O que muitos não percebem é que essa oração é perfeita para recitar antes de dormir. Ao observar o Pai Nosso com atenção, encontramos 5 elementos que nos ajudam a descansar em paz. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus nos lembra que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido o nosso dia, temos um Pai amoroso que cuida de nós. Segundo, faça-se a tua vontade nos ensina a soltar nossas cargas nas mãos de Deus. Em vez de levar nossas preocupações para a cama, podemos entregá-las a Ele e descansar em sua vontade. Terceiro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje nos ensina a depender da provisão de Deus. Não precisamos nos angustiar pelo amanhã, porque o Senhor já tem tudo sob controle. Quarto, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve e nos liberta do peso da culpa e nos cura do rancor. Nada é mais desgastante que ir para a cama com o coração carregado de amargura. Quinto, livra-nos do mal. É uma declaração de confiança na proteção divina. Ao orar isso, proclamamos que nenhum ataque do inimigo poderá contra nós, porque Deus é nosso escudo. Há uma oração melhor para elevar antes de dormir? Jesus nos deixou o Pai Nosso como um modelo de oração que nos lembra que podemos confiar, soltar nossas preocupações e descansar no amor inesgotável do Pai. Se ultimamente você tem tido noites de insônia, se a ansiedade ou o medo roubaram sua paz, encorajo-o a fazer esta oração esta noite antes de dormir. Mas não a recite como uma repetição vazia. Declare-a, permitindo que cada palavra penetre no mais profundo do seu ser. Quero desafiá-lo. Esta noite, antes de fechar os olhos, ore o Pai Nosso com sinceridade e permita que a paz de Deus encha sua alma. Escreva nos comentários: Pai, em tuas mãos deixo o meu descanso. Ao fazer isso, estará rendendo sua noite a Deus e afirmando que confia em sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma oportunidade para que mais pessoas ouçam este mensagem e aprendam a descansar em Deus. Mas ainda há mais, a Bíblia nos fala de uma mulher que também viveu noites de angústia e aprendeu a deixar tudo nas mãos de Deus. No próximo segmento veremos a história de Ana e como sua oração a levou a experimentar um descanso verdadeiro. Talvez você já tenha se encontrado chorando na solidão da noite, sentindo que ninguém vê sua dor. Há momentos em que o peso da vida se torna insuportável quando parece que ninguém entende nossa luta e a escuridão só intensifica a angústia. Ana conhecia bem essa sensação. Em 1 Samuel 1, lemos sobre uma mulher que passava muitas noites chorando, consumida pela tristeza e pela desesperança. Ana era estéril, e naquela época, não ter filhos era visto como uma desonra. Para piorar, sua rival, Penina, a atormentava, zombando de sua situação dia e noite. Ana vivia com um peso no coração, presa em uma dor que parecia não ter fim. Mas uma noite tudo mudou. Em vez de continuar sofrendo em silêncio, Ana tomou uma decisão, se levantou e derramou sua alma diante de Deus. Em 1 Samuel 1:10, lemos: "Ei, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente." Aqui encontramos um princípio poderoso. Ana não reprimiu sua dor,
mas a levou diante daquele que podia ajudá-la. Muitas vezes cometemos o erro de levar nossas preocupações para a cama em vez de levá-las a Deus. Nos deitamos com a mente cheia de ansiedade, com o coração ferido, preocupados com o futuro, e isso rouba nossa paz. Mas Ana nos ensina que a oração é o lugar onde se deixam as cargas. O que aconteceu depois de sua oração? Ele respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Samuel 17. E aqui está o mais surpreendente. Então a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Samuel 18. Ana ainda não havia recebido seu milagre, mas já tinha recebido paz. Antes que sua situação mudasse, seu coração já havia sido transformado. Por quê? Porque quando entregamos nossa carga a Deus em oração, a paz chega antes da resposta. Essa é a chave para descansar no Senhor. Não espere que tudo esteja resolvido para encontrar tranquilidade. Descanse agora, porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se esta noite o insônia o perseguir, se a ansiedade e as preocupações roubarem seu sono, faça o que Ana fez, derrame sua alma diante de Deus. Diga tudo, não guarde nada. Depois levante-se com paz, porque Deus ouviu sua oração. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração sincera e diga ao Senhor: Senhor, entrego minha carga a Ti, confio que tens o controle e em paz me deitarei e dormirei. Quero que reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, deixo minha carga em Tuas mãos. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide confiar em Deus e receber sua paz. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma semente de esperança para alguém que precisa encontrar descanso em Deus. Mas este mensagem não termina aqui. A palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa sobre a paz que Ele nos oferece. No próximo segmento descobriremos Isaías 26:3 e o segredo para viver em um descanso sobrenatural. Em Isaías 26:3 encontramos uma das declarações mais poderosas sobre o descanso em Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque em Ti confia. Imagine ter uma paz tão profunda que nenhuma circunstância possa roubar. Uma paz que permanece firme, que vem do alto. Deus nos deu essa promessa, uma paz sobrenatural que não depende de nossas circunstâncias. Há dois princípios que devemos compreender aqui. Primeiro, é Deus quem nos sustenta em paz. Não depende de nossa habilidade para controlar emoções ou acalmar a ansiedade. É o Senhor quem nos protege e nos cobre com sua paz perfeita. Segundo, a condição para viver nessa paz é que nossa mente permaneça nele. O que isso significa? Significa que, se nossas noites estão cheias de preocupações, temores e incertezas, a paz será difícil de encontrar. Mas se permitirmos que nossa mente seja inundada com a verdade de Deus, então sua paz nos guardará. No original hebraico, a expressão usada é Shalom Shalom, uma repetição que enfatiza a plenitude dessa paz. Não é uma tranquilidade momentânea, não é um alívio passageiro, é uma paz completa, absoluta, imutável, que cobre cada aspecto de nossa vida. Como podemos experimentá-la em nosso dia a dia? Primeiro, antes de se deitar, substitua a ansiedade pela palavra de Deus. Em vez de repassar seus problemas, medite no que Deus disse. Em vez de repetir preocupações, proclame suas promessas. Em vez de imaginar o pior, lembre-se de que Deus tem o controle. Segundo, ore entregando sua confiança ao Senhor. Não vá dormir sem dizer: Pai, confio em Ti. Tu tens o controle da minha vida e do meu futuro. Quando você se rende a Deus em oração, Ele enche seu coração com uma paz que o mundo não pode dar. Terceiro, crie uma rotina que alimente sua paz antes de dormir. Desligue as distrações, dedique alguns momentos à oração e à adoração. Encha sua mente com o que edifica. Não permita que as notícias negativas do dia sejam a última coisa que você ouve antes de dormir, mas que a presença de Deus encha seu coração. Se você praticar isso, verá como a ansiedade e o insônia desaparecem, porque Deus é fiel à sua promessa.
Ele guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Quero propor um desafio para hoje, esta noite. Decida confiar em Deus com todo o seu ser, creia em sua fidelidade e descanse em seu amor. Escreva nos comentários: Senhor, em ti confio e descanso em tua paz. Ao fazer isso, estará declarando que hoje escolhe receber a paz de Deus em sua vida. Se esse mensagem o abençoou, compartilhe com outros para que mais pessoas descubram como encontrar descanso no Senhor. Mas isso não é tudo. Jesus não apenas nos deixou uma promessa de paz, mas orou especificamente para que vivêssemos nessa paz. No próximo segmento, exploraremos a oração total de Jesus em João 17 e como sua intercessão nos dá a segurança de que podemos descansar nele. Imagine, Jesus sabia que sua hora havia chegado, que logo enfrentaria a cruz. Ele sabia que seria traído, humilhado e crucificado. No entanto, naquela noite crucial, antes de ser preso, ele fez algo maravilhoso. Orou por você. Em João 17 encontramos o que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Um momento único em que ele intercede não apenas por seus discípulos, mas por todos os que creíamos nele. Em João 17:9, Jesus diz: Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E mais adiante, em João 17:20, ele faz uma declaração ainda mais impressionante: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Isso significa que Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Você pode imaginar a profundidade desse amor? Ele sabia que você enfrentaria noites de temor, dúvidas e incertezas. Sabia que o inimigo tentaria roubar nossa paz. Mas em sua oração, ele pediu algo extraordinário. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. João 17:11. E depois nos deixou uma promessa que muda tudo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Amigo, Jesus orou por você. Quando elevou essa oração em João 17, estava assegurando que você e eu pudéssemos viver em sua paz. Não uma paz qualquer, mas sua paz perfeita. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma que ultrapassa todo entendimento. Não uma paz temporária, mas eterna. Se Jesus orou para que você vivesse em paz, por que continua permitindo que o medo roube seu descanso? Esta noite, antes de dormir, lembre-se de que o mesmo Jesus intercedeu por você. Ele pediu que você fosse guardado, declarou paz sobre sua vida, assegurou que, independentemente da tempestade, sua paz estará com você. Hoje, descanse na oração de Jesus. Quando se deitar, repita em seu coração: Senhor, descanso em tua paz, porque sei que oraste por mim. Quero que você afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus orou por mim e eu descanso em sua paz. Ao fazer isso, estará afirmando que hoje recebe a paz que Cristo já conquistou para a sua vida. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma maneira de levar este mensagem a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas isso não é tudo. Jesus nos revelou outro princípio transformador sobre a paz e a gratidão. No próximo segmento descobriremos como a ação de graças pode mudar nossas noites e nos levar a um descanso profundo em Deus. Você já se deitou sentindo-se vazio, com a sensação de que nada em sua vida está em ordem? Muitas vezes, terminamos o dia focando no que nos falta, no que deu errado, no que não conseguimos. Nossa mente se enche de inquietudes e preocupações, e isso rouba nossa paz. Mas Jesus nos ensina um princípio que pode transformar nossas noites: a gratidão. Em Tessalonicenses 5:16-18, a Escritura diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A gratidão abre a porta para a paz. Muitas vezes acreditamos que para sentir paz, nossas circunstâncias precisam mudar.
Mas a gratidão nos permite ver a mão de Deus mesmo em meio aos desafios. Jesus demonstrou esse princípio antes de realizar milagres. Antes de multiplicar os pães e os peixes, antes de chamar Lázaro para fora do túmulo, ele começava dando graças. Em João 11:41, quando Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro, ele não começa com um pedido, mas com uma ação de graças. Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele disse isso antes que Lázaro saísse do túmulo. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma expressão de fé. É reconhecer o que Deus fez e confiar no que Ele ainda fará. Como a gratidão pode transformar seu descanso? Se cada noite você se deita com ansiedade, é hora de mudar sua perspectiva. Em vez de repassar seus problemas antes de dormir, comece a lembrar suas bênçãos. Agradeça pela vida, pela saúde que você tem, por Deus tê-lo sustentado até hoje, por sua fidelidade inabalável. Quando você enche seu coração de gratidão, não há espaço para o temor, a preocupação ou a angústia. Jesus quer que você aprenda a descansar na certeza de que, se hoje você respirou, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Quero propor um desafio para esta noite. Antes de dormir, reserve um momento para dar graças. Ore e diga ao Senhor: Pai, graças por este dia. Reconheço que nem tudo foi perfeito, mas sei que estiveste comigo. Hoje escolho focar em tuas bênçãos e dormir em paz. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, escolho agradecer. Ao fazer isso, estará declarando que hoje decide fechar seu dia com gratidão e confiança. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem o poder da gratidão em Deus para transformar seu descanso. Mas isso não é tudo. Deus nos deixou uma promessa de proteção para nossas noites. Há um trecho que nos garante que podemos dormir sob o abrigo do Altíssimo. No próximo segmento exploraremos o Salmo 91 e a segurança de descansar sob a sombra do Onipotente. Você já sentiu temor ao dormir? Talvez você apague a luz, se deite, mas uma inquietação o invade. Pensamentos de medo enchem sua mente. E se algo ruim acontecer enquanto durmo? E se eu não acordar? E se o inimigo me atacar à noite? Mas Deus não quer que seus filhos vivam com temor. Ele nos deu uma promessa poderosa de proteção enquanto dormimos, o Salmo 91. Este salmo é um dos trechos mais contundentes da Escritura sobre a proteção divina. Deus nos garante que Ele nos guarda de dia e de noite. No Salmo 91, 1-2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando você dorme, não está indefeso, está sob a sombra do Onipotente. Mais adiante, no versículo 5, Deus faz uma promessa específica para a noite: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso significa que nenhum espírito de medo, nenhum pesadelo, nenhuma opressão poderá tocá-lo. Deus o rodeia. Sua presença é um escudo sobre sua vida. Como ativar a proteção do Salmo 91 antes de dormir? Primeiro, proclame o Salmo 91 antes de se deitar. Leia ou repita-o em oração com fé, crendo em cada palavra. Segundo, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Não vá para a cama com temor. Antes de dormir, diga: Senhor, entrego-me a tua paz porque sei que me proteges. Terceiro, não deixe o medo roubar sua tranquilidade. O temor é uma estratégia do inimigo para inquietar seu coração. Quando sentir o medo se aproximar, responda com confiança: o Senhor é meu refúgio e nele deposito minha confiança. Deus vela por você enquanto dorme, não há razão para temer a escuridão ou os ataques do inimigo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel estava no fosso, é o que guarda seu quarto esta noite. Quero propor um desafio para hoje. Antes de dormir, proclame o Salmo 91 sobre sua vida. Fale com Deus e diga: Pai, entrego-me à tua proteção. Tu és meu amparo e minha fortaleza.
dormirei confiante porque tua presença me cobre e me resguarda. Afirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: descanso sob a sombra do Altíssimo. Ao fazer isso, estará declarando que confia na proteção divina sobre seu descanso. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada interação ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus e encontrar paz para dormir. Agora quero levá-lo mais fundo nesta verdade. A Bíblia nos fala de um homem que, estando em perigo de morte, conseguiu dormir em completa paz porque sabia que Deus tinha o controle. No próximo segmento, exploraremos a história de Pedro na prisão e seu descanso em Deus. Imagine por um momento, você está preso em uma prisão escura, com grilhões nas mãos e nos pés, sabendo que ao amanhecer será executado. Não há como escapar, não há esperança visível. Como você reagiria? Muitos cairiam em pânico, outros chorariam desesperadamente ou implorariam por uma saída. Mas a Bíblia nos mostra um homem que, em meio a essa situação, fez algo inesperado: dormiu profundamente. Esse homem foi Pedro. Em Atos 12:6, a Escritura diz: e quando Herodes estava para o fazer sair, naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Dormir em paz em meio ao perigo. Como foi possível que Pedro descansasse nessa situação? Humanamente não havia esperança, mas sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Pedro compreendeu o que muitos ainda não entendem: o medo não resolve nada, a ansiedade não muda o futuro. Se Deus tem o controle, então posso descansar. Enquanto Pedro dormia, Deus enviou um anjo. Em Atos 12:7 lemos: e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das mãos. Percebe? Pedro dormia em paz e enquanto dormia, Deus já estava agindo. Aqui há um princípio poderoso. Quando você confia em Deus e descansa nele, Ele obra a seu favor. Quantas vezes você ficou acordado preocupando-se com algo que Deus já tem sob controle? Quantas noites perdeu o sono por problemas que o Senhor pode resolver? Pedro nos mostra que, embora o inimigo tente nos prender, Deus sempre tem a última palavra. Como aplicar a fé de Pedro em suas noites? Primeiro, coloque seu descanso nas mãos de Deus. Antes de dormir, diga: Senhor, hoje decido confiar em Ti. Não me angustiarei, porque sei que cuidas de mim. Segundo, rejeite o medo e a ansiedade. Quando o temor tentar invadi-lo, responda com fé: se Deus está comigo, quem será contra mim? Terceiro, creia que enquanto você dorme, Deus está agindo. Assim como enviou um anjo para libertar Pedro enquanto ele dormia, Ele também pode trazer soluções à sua vida enquanto você descansa. Quero propor um desafio para hoje. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração de entrega e confiança. Diga ao Senhor: Pai, assim como Pedro, eu também dormirei em paz. Não importa o que enfrente, sei que tens o controle, e minha vida está em tuas mãos. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descanso em paz. Ao fazer isso, estará declarando que escolhe dormir com a paz que só Deus pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus para descansar com tranquilidade. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus mesmo nos ensinou a confiar completamente em Deus com sua última oração na cruz. No próximo segmento exploraremos essa oração e como ela nos ensina a entregar nossa vida a Deus cada noite. Reflita nisso. Jesus estava na cruz atravessando uma dor indizível. Suas forças se esvaíam, seu corpo estava destroçado, e a escuridão cobria a terra. Era o momento mais difícil de sua vida. E nesse instante ele fez algo impressionante. Orou. Em Lucas 23:46 a Bíblia diz: então Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou.
Essa foi sua última oração antes de entregar sua vida. Mas há algo extraordinário. Jesus não morreu com temor, mas com plena segurança. Ele depositou seu espírito nas mãos do Pai, e ao fazê-lo nos deixou uma lição profunda sobre o que significa confiar em Deus até o último momento. O que essa oração nos ensina para nossas noites. Cada vez que nos deitamos para dormir, de certa forma, é como se entrássemos em um breve descanso desta vida. Fechamos os olhos, nossa consciência se apaga, e ficamos em um estado em que não temos controle. Você já pensou nisso? Dormir é um ato de confiança. Por isso, antes de ir para a cama, devemos fazer o que Jesus fez. Nos colocar nas mãos do Pai e dizer com fé: Pai, nas tuas mãos entrego o meu descanso. Se Jesus, no momento de maior angústia, entregou sua vida ao Pai, quanto mais devemos nós confiar nele cada noite antes de dormir. Aqui está o segredo para um descanso em paz. Primeiro, renda sua vida a Deus cada noite. Não permita que as preocupações o sigam até a cama. Diga ao Senhor: Pai, coloco minha vida e meu descanso em tuas mãos. Segundo, confie que Deus cuida de você. Jesus não temeu a morte porque sabia que o Pai estava com ele. Você também não precisa temer a noite porque Deus vela por você. Terceiro, declare que o inimigo não tem poder sobre seu descanso. Assim como Jesus venceu a morte, você pode vencer o insônio, a ansiedade e o temor com a autoridade que Deus lhe deu. Quero propor um desafio para esta noite antes de dormir. Faça esta oração: Pai, nas tuas mãos entrego minha vida e meu descanso. Sei que me cuidas e que despertarei renovado, porque confio em ti. Reafirme esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu descanso. Ao fazer isso, estará declarando que esta noite decide dormir com a paz que Jesus nos ensinou. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de levar este mensagem a mais pessoas, para que também descubram como confiar em Deus e descansar em paz. Mas isso não é tudo. A verdadeira paz não vem apenas de nossas orações, mas também do Espírito Santo que intercede por nós e enche nosso coração de tranquilidade. No próximo segmento exploraremos o poder do Espírito Santo na oração noturna. Você já sentiu um cansaço tão profundo que nem mesmo tem forças para orar? Você se ajoelha, tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. O esgotamento, a preocupação ou a dor o deixam sem fôlego, e tudo que resta é um silêncio pesado em sua alma. Mas aqui está a grande notícia: você não precisa orar sozinho. Em Romanos 8:26, lemos: E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que é. Mas uma urgência para quem deseja caminhar em vitória e plenitude. Você está pronto para descobrir o que deve ser evitado para nunca mais se sentir espiritualmente vazio. Neste vídeo, vamos desvendar com profundidade essas três realidades que, disfarçadas de fé, têm sido os maiores obstáculos para o mover de Deus entre nós. Prepare seu coração para receber uma palavra que pode mudar para sempre a sua relação com o Espírito Santo. Não permita que a rotina, o orgulho ou o conformismo roubem o que Deus quer derramar sobre você. Fique até o final e saiba como buscar o avivamento genuíno, que só Ele pode oferecer. Seja você alguém que já se sentiu perdido no meio da multidão ou um buscador sincero da presença divina, este conteúdo é para você. Não ignore os sinais que o Espírito está mostrando agora mesmo. A jornada para uma vida espiritual cheia começa com um passo de coragem. E esse passo começa aqui, agora. A primeira igreja que mais afasta o Espírito Santo é aquela que substitui a fé viva pela mera formalidade religiosa. Billy Graham sempre destacou que a verdadeira fé não está em rituais repetidos, em orações decoradas ou em uma frequência automática ao templo. A fé que traz a presença do Espírito Santo é aquela que nasce do coração arrependido, da entrega sincera e da busca constante por Deus. Quando a igreja se torna um lugar onde a tradição se sobrepõe à transformação, onde os atos externos ganham mais valor que a renovação interior, o Espírito começa a se afastar silenciosamente. É uma armadilha que engana muitos, pois parece estar tudo certo, mas a essência da comunhão com Deus está comprometida.
Essa igreja formalista atrai multidões pelo conforto do conhecido, pela segurança das regras estabelecidas, mas perde a força da unção que só o Espírito Santo pode trazer. Billy Graham enfatizava que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em corações rendidos. E quando o foco está no que é visível, nas aparências em ritos vazios, o poder do Espírito se esconde. O crente que permanece nessa atmosfera pode sentir uma frieza espiritual, um vazio que nada no mundo consegue preencher. A verdadeira experiência do Espírito é dinâmica, viva e traz frutos que ninguém pode falsificar. É doloroso, mas necessário reconhecer que muitos que frequentam essas igrejas estão espiritualmente doentes, ainda que não percebam. A perda da sensibilidade para o Espírito Santo começa sutilmente, com a ausência de avivamento, com a falta de arrependimento genuíno e com a acomodação no que é confortável. Billy Graham sempre chamou a atenção para a urgência do despertar, pois a alma que não se abre para o Espírito vive numa sombra, longe da luz plena de Deus. A igreja que aprisiona o crente em um formalismo vazio cria um muro invisível, uma barreira que sufoca o mover divino. Contudo, mesmo nesse cenário, há esperança. O Espírito Santo sempre está à porta, pronto para entrar quando o coração se arrepende e se abre para ele. Billy Graham ensinava que nenhum formalismo ou tradição pode impedir o agir de Deus quando há sinceridade. É possível romper com essa prisão espiritual, reencontrar a fé genuína e sentir o fogo do Espírito reacender dentro de si. A chave está no desejo profundo de viver para Deus em verdade, não para agradar aos homens ou manter aparências. A liberdade que o Espírito traz é real, poderosa e transformadora. Por isso, é essencial que cada um examine sua própria fé e a igreja que frequenta. Não basta estar presente fisicamente. É preciso estar presente espiritualmente, com o coração aberto e sedento do mover divino. Evitar essa primeira armadilha significa rejeitar o comodismo e buscar uma relação viva com Deus, fundamentada no amor, no arrependimento e na entrega total. O Espírito Santo quer habitar em nós plenamente, e cabe a cada um dar espaço para ele agir sem barreiras. Essa é a verdade que Billy Graham sempre proclamou. A fé que salva e transforma é aquela que permite ao Espírito Santo ser livre em nossas vidas. A segunda igreja que mais afasta o Espírito Santo é aquela dominada pelo orgulho espiritual e pela arrogância religiosa. Billy Graham alertava que o coração endurecido e o senso de superioridade bloqueiam o mover do Espírito como uma muralha intransponível. Quando a igreja ou seus líderes se colocam acima dos outros, julgando e condenando, em vez de amar e acolher, o ambiente se torna tóxico para a ação do Espírito Santo. Essa atitude cria divisões e afastamentos, não só entre os membros, mas também entre o povo e Deus. O Espírito Santo é um consolador e unificador, e onde reina o orgulho, ele se retira. Esse tipo de igreja vive em constante julgamento, enxergando erros alheios e ignorando suas próprias falhas. A humildade, que é a marca do verdadeiro seguidor de Cristo, desaparece diante da prepotência espiritual. Billy Graham ensinava que todos somos pecadores salvos pela graça, e nenhum de nós tem o direito de se colocar como juiz sobre o próximo. O Espírito Santo se alegra na mansidão, na humildade e na compaixão, e não encontra morada em corações que se exaltam. Essa arrogância espiritual mata a fé e apaga o amor que deveria ser o centro da vida cristã. Além disso, a igreja orgulhosa se fecha para o diálogo e para o avivamento. Ela se agarra às suas próprias tradições e interpretações, rejeitando a voz do Espírito que traz renovação e mudança. Billy Graham enfatizava que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e quando ele chama para a transformação, a resistência humana pode sufocar essa obra. Essa resistência não é apenas teórica, mas prática, manifestada em atitudes que excluem e rejeitam aqueles que pensam diferente ou que lutam com dúvidas e fraquezas. Assim, o mover divino é impedido de fluir livremente. No coração dessa igreja há uma falta de amor genuíno e uma busca por poder e controle. Billy Graham sempre destacou que o verdadeiro poder espiritual é o amor que serve e se sacrifica, não a autoridade que oprime. Onde há manipulação, orgulho e autoexaltação, o Espírito Santo não pode agir plenamente. Os frutos do Espírito, como a paz, a paciência e a bondade, são substituídos por orgulho, inveja e discórdia.
É um ambiente onde a graça de Deus é esquecida e o amor se torna moeda escassa. Reconhecer essa realidade é doloroso, mas fundamental para quem deseja se aproximar do Espírito Santo. Billy Graham sempre convidava à reflexão profunda e à humildade verdadeira, lembrando que somos todos iguais diante de Deus, e somente pela graça podemos ser alcançados. A igreja que derruba o muro do orgulho e abre espaço para o Espírito é aquela que verá frutos abundantes e transformação real. É preciso coragem para abandonar o orgulho e buscar a humildade que atrai a presença de Deus. Essa é a segunda armadilha que você precisa evitar para nunca se afastar do Espírito Santo. A terceira igreja que mais afasta o Espírito Santo é aquela que vive no conformismo espiritual, aceitando a mediocridade e rejeitando o avivamento. Billy Graham sempre falou que a fé cristã é uma jornada de transformação contínua, não um estado estático. Quando a igreja se contenta com o que já tem, com a rotina das reuniões e com a ausência de manifestações vivas do Espírito, ela fecha as portas para o mover de Deus. O conformismo é um inimigo silencioso que apaga o fogo espiritual e coloca a alma em perigo de ressecamento. Essa igreja, muitas vezes, perde o senso de urgência para buscar o poder do Espírito Santo. Os fiéis se acomodam, acreditando que a fé é algo que basta carregar, e não algo que precisa ser constantemente renovado. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo é o agente da transformação, mas para isso é necessário um coração faminto e inquieto. O conformismo gera um terreno árido onde o Espírito não encontra espaço para agir com liberdade e poder. Assim, o que deveria ser uma vida abundante, cheia de esperança e milagres, se torna uma rotina morna e sem significado. Além disso, a igreja conformada rejeita as mudanças que o Espírito propõe, preferindo preservar seus costumes e evitar o confronto com a verdade que liberta. Billy Graham alertava que o verdadeiro avivamento traz convicção, arrependimento e mudança de vida, e isso exige sacrifício e coragem. Muitos preferem o conforto do conhecido ao desafio da renovação, mas esse preço é alto. A ausência do Espírito Santo. A vida espiritual perde o brilho, e o cristão se sente vazio, mesmo dentro do templo. O conformismo espiritual também afasta a comunidade da verdadeira comunhão. Billy Graham destacou que a igreja é o corpo de Cristo, chamado para caminhar junto em amor e santidade. Quando a fé se torna uma mera obrigação, o vínculo entre os irmãos enfraquece, e o espírito da unidade e do amor se distancia. A mediocridade espiritual cria isolamento e superficialidade, impedindo que o mover de Deus transforme vidas de forma profunda e duradoura. Romper com conformismo exige uma decisão diária de buscar o Espírito Santo com intensidade, rejeitar a zona de conforto e se abrir para a ação de Deus em todas as áreas da vida. Billy Graham ensinava que o avivamento é uma graça que Deus concede aos que se humilham e clamam por Ele. Evitar essa terceira armadilha é fundamental para quem deseja uma fé vibrante, uma vida plena e um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Muitas vezes, as igrejas que afastam o Espírito Santo também falham em ensinar sobre o poder da oração e da entrega total. Billy Graham ressaltava que a oração é o canal direto para receber a unção do Espírito, e que a comunhão íntima com Deus só acontece quando a entrega é sincera e constante. Sem essa prática viva, o Espírito Santo encontra dificuldades para agir na vida do crente e na igreja. Uma comunidade que negligencia a oração e a dependência diária de Deus está fadada a perder a presença que transforma. A ausência da oração verdadeira gera uma fé frágil e desconectada da fonte do poder espiritual. Muitas igrejas se contentam com momentos superficiais de oração, que não alcançam o coração, nem promovem mudanças reais. Billy Graham ensinava que a oração fervorosa e persistente é o combustível para o mover do Espírito Santo. Ela abre portas para milagres, fortalece a fé e traz direção divina. Sem isso, o cristão caminha sem rumo e a igreja se torna apenas um grupo social, sem vida espiritual genuína. Além disso, a falta de entrega total a Deus impede que o Espírito Santo opere plenamente. Billy Graham sempre enfatizou que Deus busca adoradores em espírito e em verdade, que se rendem completamente ao seu senhorio. Uma igreja onde o compromisso é superficial, onde o coração está dividido entre o mundo e Deus, não pode experimentar a plenitude do Espírito.
O Espírito Santo não habita em lares espirituais que não estejam dispostos a se entregar sem reservas. Essa falta de entrega e oração também gera um enfraquecimento da esperança e da coragem para enfrentar as batalhas espirituais. Billy Graham destacou que o Espírito Santo é o nosso consolador e fortalece o crente para vencer as dificuldades. Sem a oração e a entrega, o medo e a dúvida dominam, e o avanço no reino de Deus é comprometido. A igreja perde seu propósito de ser luz e sal neste mundo, tornando-se apagada e irrelevante. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para uma transformação radical. Billy Graham sempre convidava a igreja a voltar ao lugar da oração intensa e da entrega genuína, lembrando que o Espírito Santo só pode agir quando somos sinceros e determinados em nosso compromisso com Deus. Evitar essa falha é essencial para que o Espírito Santo permaneça ativo e poderoso em nossas vidas e comunidades. Outro aspecto que afasta o Espírito Santo é a falta de amor genuíno dentro da igreja. Billy Graham ensinava que o amor é o verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo em uma comunidade. Quando a igreja se torna palco de divisões, fofocas, ressentimentos e julgamentos, o Espírito se retira. Não importa quão grandiosos sejam os cultos ou quão fervorosas sejam as pregações, sem amor verdadeiro, o mover divino fica bloqueado. O amor é a força que une, cura e transforma. E onde ele falta, o Espírito não permanece. Essa ausência de amor cria um ambiente onde o orgulho cresce e a empatia diminui. Billy Graham sempre lembrava que Cristo nos chamou para amarmos até mesmo nossos inimigos, e que essa é a manifestação mais poderosa do Espírito. Uma igreja que julga, exclui ou discrimina, não está refletindo o caráter de Deus, e o Espírito Santo se afasta dessas práticas. O amor cristão não é apenas sentimento, mas ação concreta que se expressa na paciência, na humildade e no perdão. Além disso, a falta de amor verdadeiro gera isolamento espiritual. Cada membro que se sente rejeitado ou desprezado se afasta e a comunhão fica enfraquecida. Billy Graham alertava que o corpo de Cristo só funciona quando há unidade e cuidado mútuo. O Espírito Santo deseja habitar em uma igreja que vive a comunhão plena, onde cada um cuida do outro com dedicação e carinho. Essa é a base para uma fé vibrante e para um avivamento que transforma vidas. O amor é também o que atrai os perdidos para o reino de Deus. Billy Graham dedicou sua vida a proclamar o Evangelho com um amor ardente, e sabia que sem esse amor, ninguém seria alcançado verdadeiramente. Igrejas que perdem essa essência se tornam frias e ineficazes, afastando não só o Espírito Santo, mas também os buscadores sinceros. O amor é o caminho para a glória de Deus se manifestar de forma poderosa. Portanto, cultivar o amor é um chamado urgente para quem quer manter a presença do Espírito Santo. É um desafio diário que exige entrega, humildade e misericórdia. Billy Graham nos lembra que o amor nunca falha, e é ele que garante que o Espírito permaneça conosco, guiando, consolando e fortalecendo. Evitar essa armadilha significa escolher viver a fé que Deus deseja, uma fé cheia de compaixão e vida. Outro motivo que afasta o Espírito Santo das igrejas é a falta de arrependimento e humildade diante de Deus. Billy Graham sempre destacou que o arrependimento é o portal para a restauração da comunhão com Deus. Igrejas que não cultivam um ambiente de reconhecimento sincero do pecado e da necessidade constante de perdão perdem o poder do Espírito. A soberba espiritual impede que o coração se abra para o mover divino, e sem esse reconhecimento, a distância entre Deus e a igreja aumenta. Quando a igreja negligencia o arrependimento, ela se torna cega para seus próprios erros e limita o crescimento espiritual dos seus membros. Billy Graham ensinava que somos todos pecadores em constante necessidade da graça de Deus, e que o verdadeiro avivamento começa quando a igreja se humilha e volta-se para Deus com sinceridade. O Espírito Santo é atraído por corações quebrantados, não por atitudes arrogantes ou autossuficientes. Além disso, a falta de humildade gera resistência à direção do Espírito Santo. Uma igreja que se considera autossuficiente e que não reconhece sua dependência de Deus dificilmente aceitará mudanças ou correções necessárias. Billy Graham enfatizava que a humildade abre as portas para a ação poderosa do Espírito, enquanto a soberba cria barreiras. Essa resistência impede que o Espírito conduza a igreja a novos patamares de fé e missão.
Essa ausência de arrependimento também afeta a integridade da pregação e do testemunho da igreja. Billy Graham alertava que a palavra pregada sem o poder do Espírito é como um som sem vida, incapaz de tocar corações e produzir frutos. Igrejas que rejeitam o arrependimento correm o risco de se tornarem meros edifícios humanos, vazios do mover divino que transforma e liberta. Por isso, cultivar uma cultura de arrependimento e humildade é essencial para manter o Espírito Santo ativo na igreja. Billy Graham nos chama a um exame constante de nós mesmos, a busca de perdão e a entrega total a Deus. É esse caminho que traz renovação, avivamento e a manifestação do poder de Deus em meio ao seu povo. Evitar essa armadilha é vital para quem deseja uma vida espiritual vibrante e abençoada. Um fator que prejudica profundamente a ação do Espírito Santo na igreja é a falta de foco na cruz de Cristo e na obra redentora que ela representa. Billy Graham sempre ressaltou que a cruz é o centro da fé cristã e o lugar onde o Espírito Santo revela o amor e a justiça de Deus. Igrejas que minimizam o sacrifício de Jesus, que se desviam para outras doutrinas, ou que pregam um evangelho diluído acabam afastando a unção do Espírito. Sem a centralidade da cruz, a fé perde sua essência e seu poder transformador. Quando a cruz deixa de ser o eixo das pregações e do viver cristão, a igreja corre o risco de cair em falsas esperanças, em um evangelho superficial. Billy Graham ensinava que a cruz confronta o homem com seu pecado, mas também lhe oferece perdão e vida nova. O Espírito Santo age poderosamente quando os corações reconhecem a necessidade da redenção e entregam-se ao sacrifício de Cristo. Portanto, qualquer desvio desse foco coloca uma barreira entre o crente e o mover do Espírito. Além disso, a centralidade da cruz promove humildade e gratidão, atitudes que atraem o Espírito Santo. Igrejas que se afastam desse princípio tendem a cultivar orgulho e autossuficiência espiritual, aspectos que bloqueiam a ação divina. Billy Graham enfatizava que a cruz é a fonte da verdadeira esperança e que somente nela o Espírito encontra terreno fértil para operar milagres e avivamentos. Essa desconexão com a cruz também gera confusão doutrinária, que dispersa o povo e fragiliza a fé. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele guia o crente na compreensão correta do Evangelho. Onde há desvio da mensagem central, o mover do Espírito é enfraquecido, pois a base da vida cristã não está sólida. Por isso, a igreja precisa estar sempre ancorada na cruz para permanecer cheia do Espírito Santo. Retomar a cruz como fundamento inabalável é um chamado urgente. Billy Graham sempre convidava os cristãos a refletirem sobre o significado do sacrifício de Jesus e a se renderem completamente a ele. Essa entrega renova o poder do Espírito, transforma vidas e fortalece a igreja para a missão. Evitar essa falha é essencial para manter uma comunhão viva e profunda com o Espírito Santo. Outro problema que afasta o Espírito Santo da igreja é o descuido com a santidade pessoal e coletiva. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo habita em corações limpos, separados para Deus, e que a santidade é um chamado para todo cristão. Igrejas que toleram pecados ocultos, que relativizam valores bíblicos, ou que não incentivam uma vida de pureza espiritual, criam um ambiente impróprio para a manifestação do Espírito. A falta de santidade gera uma distância que o Espírito Santo não pode ignorar. Quando o pecado é aceito ou escondido dentro da igreja, ele se torna uma barreira invisível que bloqueia a comunhão com Deus. Billy Graham enfatizava que o pecado traz separação, e que somente o arrependimento e a busca por santidade podem restaurar a presença do Espírito. Igrejas que negligenciam essa verdade estão fadadas a experimentar uma fé fraca, sem poder e sem avivamento genuíno. Além disso, a santidade gera reverência e respeito pela presença de Deus. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo se manifesta de forma poderosa, onde há temor santo e compromisso com a pureza. A ausência dessa reverência abre espaço para o secularismo espiritual e para atitudes que quebram a unidade do corpo de Cristo. O Espírito não habita em um templo profanado pelo pecado não confessado e pela falta de compromisso. Essa questão não é apenas individual, mas comunitária. Billy Graham ressaltava que a igreja, como o corpo de Cristo, deve viver em santidade coletiva, incentivando seus membros a buscarem a transformação diária. Onde há permissividade e conivência com o pecado, o Espírito Santo se retira,
pois a presença de Deus não pode coexistir com a desobediência. Portanto, cultivar uma vida de santidade é vital para manter a ação do Espírito. I never had the perfect lines, just broken notes and bad timing. Every fall rewrote the signs. I learned by crashing, not by planning. I tried to follow borrowed maps, but they never showed the cracks. Blueprints written in bruises. I built myself from the proof. Every hit I didn't lose it. I learned what living can do. No clean start, no excuses. I move even when I'm loose. Blueprints written in bruises. That's the truth. I chased the spark, I missed the mark. Still dancing in the aftershock. Every doubt just left a mark. A reminder that I didn't stop. I don't need a perfect view. I just need something true. Blueprints written in bruises. I built myself from the proof. Every hit I didn't lose it. I learned what living can do. No clean start, no excuses. I move even when I'm loose. Blueprints written in bruises. That's the truth. If I look lost, let me be. I'm drawing lines while I bleed. This mess is part